Padre, eu não sei se você consegue ler, ou se alguém tiver uma Bíblia aí, você pode ler o texto em português aqui pra gente? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor de que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E aí a gente pode ver que é um texto, se a gente for ler em português, que ele fica meio confuso, né? Uma hora ele fala com Deus, depois Deus parece que não conhece ele, que não falou com ele, parece que ele foi falar com outro Deus. Torna-se até redundante, né? E fica enfadonho o texto. Só que, quando a gente vai pro hebraico, a gente vê que em 19:2, quem que ele tá falando é um Elohim. Quando a gente vai pro 19:4, já é o Yarvá. Quando a gente vai pro 19:7, aí é o Malar Yarvá. Quando a gente vai, por exemplo, para o 19:8, ali a gente tem o Ha-Elohim. Ha-Elohim já seria outra categoria. Quando a gente vai para o 19:9, aí a gente tem o Devar e Yarvá. E no 19:10 nós vamos ter o Elohei Tsavaot, ou seja, Senhor dos Exércitos, né? O Deus dos Exércitos. Então parece que são vários deuses que estão aqui contidos
nesse capítulo, ao qual o padre muito gentilmente leu pra gente, até agradeço. Além disso, nós temos a tríade sombria. A tríade sombria você pode perguntar para qualquer psicólogo, ela vai definir o caráter, né, a persona dos maiores serial killers, dos maiores assassinos, dos maiores vilões da história da humanidade. E Deus, ele pontua em nota máxima em toda a tríade sombria. Deus, ele é narcisista, ele só quer adoração exclusiva para ele, né? Não pode adorar mais ninguém. Se você não o amar, não quiser que ele reine sobre você, você tem que ser morto. É isso que Deus fala. Então você vai sofrer no lago de fogo eternamente. Deus, ele é maquiavélico, ele manipula, ele joga espíritos de mentira. Ele faz com que as pessoas sejam influenciadas por ele a tomarem a decisão a qual ele quer. Ele arquiteta, ele faz para que tudo saia da maneira a qual ele planeja no mito bíblico. E Deus, ele é um psicopata. Ele tem características de um assassino. O Rodrigo ficou até aqui balançando a cabeça aqui agora. Deus é bom o tempo todo, rapaz. Deus então, é bom o tempo todo, moço. Então tá assim, interrompendo meu favor. Para que vocês não digam que eu estou inventando, então eu vou provar isso aqui agora. Porque nós temos em Isaías 45:7 no hebraico falando que Deus ele cria o Tov Uvoré Ra, ou seja, ele cria o bem e ele cria o mal no próprio hebraico. Se ele é quem cria o bem e quem cria o mal, toda a maldade que acontece subsequente não é responsabilidade do homem, não é responsabilidade de um demônio, de um ser arquetipo dualista para ganhar a culpa, né? Ou seja, sem um Coringa, as revistas do Batman vendem menos, né? A mesma coisa, sem um capeta, sem um diabo, sem um Lúcifer, fica mais difícil pedir dízimo de fiéis nas igrejas. Então Deus, ele é o criador do mal na Bíblia, e isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio manuscrito do Mar Morto do rolo do grande Isaías. E aí, galera, nós vamos ter grandes complicações, como por exemplo em Deuteronômio 32:9, que vai dizer assim, ó: vede agora que eu sou, eu Yahvá, tá? E mais ninguém, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então Deus, ele está decretando aqui que é ele quem fere e ele quem mata. E não há nenhum outro que faça isso. Se o diabo tivesse a capacidade, como muitos querem colocar, de matar e de ferir, ele seria um Deus também. E não é isso que aparece o texto do hebraico está dizendo, né? Em 1 Samuel 2, do 6, vai dizer assim, ó: o Senhor mata e faz viver, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então Deus tem controle sobre a sua vida. Em 2 Samuel 12:15, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. É um Deus infanticida. Em Amós 4:10-12, eu enviei entre vós a peste, a maneira do Egito. Os vossos moços matei a espada. Quem está matando aqui é o próprio Deus. E fiz transportar os vossos cavalos, e fiz subir o mau cheiro das vossas tendas até as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Fiz-vos ver a subversão de Sodoma e Gomorra, que fostes como tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, o próprio povo dele. Isso aqui é um Deus genocida. Porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontraste com o teu Deus. Jeremias 18:11. Fala, pois, agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos, as vossas ações. Amós 3:6. Tocar-se a trombeta na cidade, sem que estremeça o povo? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? 2 Samuel 24:15. Assim enviou o Senhor a peste sobre Israel. Deus que envia a peste sobre o próprio povo, cara. Desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo desde até a Besbá 70.000 homens. Amós 9:4. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então o próprio Deus está falando que eles indo para o cativeiro, ele fará com que o próprio povo seja morto, seja trucidado, e ele que vai fazer o mal.
Então, existem vários textos na Bíblia que endossam que Deus é um genocida. Que Deus ele manda matar mulheres e crianças e recém-nascidos. E até animais inocentes. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. 1 Samuel 15, do 1 ao 3, Deus decreta que seja feito por vingança, sem dó e sem piedade, a execução de crianças e bebês recém-nascidos. Se isso é um Deus do amor, imagine um Deus de ódio e de destruição, cara. Imagine um Deus do mal. Só pra... Porque senão eu mesmo já não consigo voltar ao início de onde... O Antônio tá fazendo um monólogo aqui, né? Então, vamos... Assim, 25 minutos. Vamos passar aí pro Porque, porque senão depois, até pra galera que tá acompanhando, fica, né, a raciocínio vai ficando muito extensa. Não, mas é interessante pra quem tem porque muito domínio, tá seguindo uma linha de raciocínio fantástica. O padre é bom demais, velho. Agora, é foda. O padre manda bem demais. Tá todo mundo elogiando o padre aqui no chat, aqui, velho. Não, mas é porque conversar com gente inteligente é muito bom. Com Miranda também, pode falar. Miranda, brincadeira. Agora o povo vai matar, velho. O povo vai matar. Quando Antônio usa esse termo, né, de Deus genocida, né, nós precisamos entender, e eu sei que ele entende bem isso, que os textos sagrados, eles são compostos a partir das experiências tribais do povo que os escreveram. Então, quando nós atribuímos esses poderes a Deus, ou essa personalidade, ou talvez essa tríade, que eu achei ótimo você trazer isso à tona, como psicanalista, né? Mas quando a gente atribui esses adjetivos a Deus, nós não estamos buscando ali a realidade da fonte literária. Porque não é Deus quem diz para matar, é o povo fazendo uma apologética para poder, em nome de Deus, como acontece até os dias de hoje, tem acontecido, em nome de Deus, ter a liberdade de matar, de ferir, de acusar, né? E a gente não precisa ir longe para isso. Quando eu falo que até os dias de hoje isso existe, não estou falando nem da guerra de Israel com Palestina. A gente vê, por exemplo, os ataques que nós sofremos. Eu creio que você sofre ataque no seu canal por cristãos ou religiosos extremistas, como eu recebo ataques de extremistas, né, por ter uma posição muito mais voltada para algo mais tangível e científico, né, para algo que seja mais palpável. Então, em momento nenhum, eu consigo entender no Antigo Testamento esse Deus que se manifesta tão perverso, né, e pervertido até, sem passar pela história da escola literária que formulou esse texto. Porque a escola literária que colocou este texto no papel, ela é apologética. Então, é muito correto quando o professor diz, é preciso por meio do medo, sobretudo quando nós estamos falando de uma sociedade que foi forjada no deserto, é preciso o medo para que haja obediência. Que medo que você coloca numa tribo que está acostumada a passar dias sem comer e sem beber no meio do deserto? Que tipo de medo que alguém dessa tribo vai ter? Então você precisa criar uma ideia voltada para o religioso, para o não visível, para mostrar, para além do físico, para além da fome, para além da sede, das suas necessidades, existe algo que você não enxerga que vai fazer o seguinte: se você errar, ele vai te castigar. Só que se você se arrepender, ele vai te perdoar. Então, isso é uma metodologia literária. Então, nós não podemos interpretar o texto como um Deus que está para oferecer vingança, né? Senão nós vamos cair naquela própria ideia. Ele te ama tanto que envia o próprio filho para morrer no seu lugar, para que você não conheça a morte definitiva. Mas se você chatear Deus, ele vai te mandar para o inferno, você vai queimar no fogo, né? Então, essa é uma ideia que tenta restaurar essa filosofia do Antigo Testamento que olha para este Deus perverso. Aí muitos vão perguntar, mas então existem dois deuses, o do Antigo e o do Novo? Não, existem fontes literárias. Uma coisa é imaginar o que é Deus, que é aquilo que foi feito no Antigo Testamento, imaginar e poder criá-lo a despeito das necessidades das tribos, das comunidades da época. E outra coisa é experimentá-lo por meio do amor que é ensinado por Cristo, que não é um Deus imaginário, mas é um Deus feito homem,
que assume a condição humana e diz o seguinte: eu não vim abolir a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada porque era preciso ter uma constituição para poder regular a vida das tribos que se juntaram sob o domínio e o governo de Moisés. Como que eu vou formar uma mentalidade com pessoas tão diferentes? Eu preciso ter pelo menos uma regra comum para que todos possam falar a mesma língua. Eu tenho gente de todos os tipos aqui nessas tribos. Então os mandamentos deles são a constituição do deserto. Era preciso ter uma constituição para governar. Uma questão de sobrevivência. Sobrevivência povos, e organização. Né? E era preciso, sobretudo, a gente vai ver as regras do Levítico, principalmente, que são regras sacerdotais, a questão sanitária. Como que você mantém higiene no deserto? Então, por isso que vão nascer várias regras sanitárias, porque a perpetuação daquele povo para ser o povo de Deus, ao contrário do povo dos deuses que existiam, era preciso, então, você ter o maior cuidado com a higiene. Então, a gente vê que as regras, elas são colocadas para poder forjar um povo firme, para poder dominar um espaço, um território, com uma ideologia que foi forjada, obviamente, com a mentalidade de governo, porque quando a Terra Prometida é tomada por Josué, Josué não era um sacerdote, não era profeta, ele era um general. Então, a tomada foi uma tomada de guerra. E o professor acho que citou Josué, né, quando fala da destruição de toda a cidade de Jericó, né, do cerco de Jericó, que Deus manda não sobrar nenhuma planta viva. Né? O autor sagrado vai falar, e Deus ordenou que não deixassem nenhuma planta viva. Então, é Deus quem manda? Ou é o autor sagrado fazendo uma apologia para que se compreenda que Deus é de fato aquele que manda e desmanda? Essa é a mentalidade do período em que os textos do Antigo Testamento foram formados. Tanto que quando você pega os textos mais adocicados do Antigo Testamento, é os que foram escritos pouco tempo antes de Jesus, em Alexandria do Egito e em língua grega, que os judeus, ao receberem, não os aceitam. Por quê? São muito adocicados, porque são livros de sabedoria, são livros sapienciais, são poemas, poesias que mostram um Deus apaixonado, que chama Deus de noivo e que chama o povo de noiva. É o casamento entre Deus e o seu povo, o amado e a amada. Esses livros não entram para o cânon bíblico dos judeus. Primeiro, porque foram escritos em língua estrangeira, em grego, em Alexandria. Segundo, por quê? Porque mostram um Deus adocicado, muito mais próximo de Jesus Cristo do que aquilo que os autores sagrados e as fontes literárias do Antigo Testamento colocaram no texto. Então, quando o professor fala, é impossível enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento, eu já... Pela teologia cristã católica, nós entendemos que todo o texto do Antigo Testamento ele serve de alicerce para nós compreendermos o cumprimento das leis e o cumprimento das profecias. Porque toda a lei, ela culmina para Jesus Cristo, porque a lei foi criada por Moisés, só que a lei ela não te ensinava como viver. Ela te posicionava o que você não podia fazer, mas não te dava caminhos do que você poderia fazer. O Cristo, ele veio e ele falou, o que a lei manda? Então eu mostro para você, a partir daqui, faça assim para você dar conta de cumprir. E a mesma coisa as profecias. A metodologia de Deus não é como a nossa, professor, porque a nossa metodologia é a metodologia do convencimento. A metodologia de Deus é ir ao encontro do povo. Assim como os textos são apologéticos para poderem convencer o povo de que Deus é ultra poderoso e que se você fizer qualquer coisa que esteja fora do controle da religião, da instituição religiosa, Deus vai te castigar. Não é à toa que o mito da Arca de Noé é colocado justamente no período pós-exílico para demonstrar, se você não quer participar da nova criação do templo pós-exílico, você vai ser lavado pela enxurrada. Você está fora, você está perdido. A arca é a prefiguração da nova religião, do novo templo, daquilo que vem para resgatar. Então quem está fora da arca está perdido. São mitos, metáforas bíblicas que vão trazer para nós essa comparação com esse Deus. Agora, quando Cristo se mostra como cumprimento da lei, é o que ele fala diante daquela mulher que foi pega em adultério. Os mestres da lei chegam diante dele com uma mulher adúltera. E a regra de Moisés é clara, tem que ser apedrejada.
Eles queriam colocar Jesus à prova por 2 motivos. Primeiro, a lei é mosaica, é de Moisés. Só que como quem reinava sobre o território de Israel era o Império Romano, só quem tem a autoridade de executar penas é o Império, é o Estado. César. A religião não pode executar penas. Então eles chegam para Jesus e falam, foi pega em adultério, devemos ou não apedrejá-la? Se Jesus fala que é para apedrejar, ele está indo em favor da lei e contra o império, contra o Estado. Se ele fala não é para apedrejar, ele está indo contra a lei de Moisés e a favor do império. O que Jesus fala? A lei está correta. A lei manda apedrejar. Mas que o apedrejamento comece pelas mãos daquele que está purificado. Então o primeiro, aquele que não tiver pecado, atire primeiro. Então Jesus dá o significado da regra. Porque não é simplesmente vomitar regras e conceitos. É entender que a regra é um norte a ser seguido. Ela não está ali engessada para poder nos alienarmos àquilo que a instituição religiosa quer impor. A regra, ela é um fio condutor. É isso que Jesus vai mostrar. E a metodologia de Deus, quando ele vai até os profetas para poder cumprir em Jesus Cristo o que os profetas dizem, é justamente a metodologia que foi criada no deserto. Vamos escrever algo que esteja próximo das divindades do Egito, da realidade afetiva desse povo, daquilo que eles acreditaram durante tantos séculos, e aos poucos nós vamos desmamando dessa ideia politeísta. Então, o autor sagrado, aos poucos, vai tirando o povo dessa ideia e se aproximando de um Deus monoteísta. A mesma coisa em Jesus Cristo. Ele pega aquilo que os profetas disseram para o cumprimento da vida do povo e ele cumpre aquilo que os profetas escreveram. Ah, então Jesus submeteu-se aos escritos proféticos? Não. Só que ele se aproxima e faz aquilo que o povo acreditava, porque o intuito era trazer o povo para a realidade. E ao cumprir aquilo que estava escrito, ele estava dando uma metodologia exata de que ele era o cumprimento tanto da lei quanto do que foi dito pela boca dos profetas. Então, dizer que o Cristo não está no Antigo Testamento para nós, dentro da teologia cristã católica, é um equívoco, né? Porque o Cristo está pré-figurado, sejam nos patriarcas, seja em Moisés, seja em Josué nas suas conquistas, seja no servo sofredor que está no livro apócrifo dos judeus, mas que para nós ele é canônico, é o livro de Jó, na sabedoria, como o noivo, no livro da sabedoria, no cântico dos cânticos. Então, em tudo nós enxergamos o Cristo, mas o Antigo Testamento como um alicerce para entendermos este Deus que vai ser adocicado. Eu gosto de usar esse termo para tirar a ideia que os autores, os literários, colocaram desse Deus amargo que o professor nos apresenta, inclusive. Então, esse Deus amargo, ele é uma apologia àquilo que a instituição religiosa desejava fazer e que foi muito bem dito pelo professor e que até hoje muitas religiões vendem essa ideia. Né? A ideia do mal, e foi perfeito quando ele coloca. É importante ressaltar que hoje em dia o diabo está muito mais famoso que Deus. Por quê? É muito mais fácil para as religiões que vivem através do medo realizarem um exorcismo do que fazer com que a pessoa mude de caráter. Então tudo atribui-se ao diabo, tudo atribui-se à essência do mal. Que eu acho que é uma questão que nós podemos voltar, inclusive, professor. A essência do mal. Não é o mal, ele fez isso porque foi o demônio que quis. Ele fez isso porque o demônio desejou. Não foi, ele fez isso porque ele não tem caráter. Aí nós vamos colocar a culpa no mal porque o exorcismo ele é mais prático do que a mudança de personalidade e de caráter. Então é uma questão ética. Então as religiões acabam se aproveitando disso, sim, como o professor bem colocou. É mais fácil culpar o mal do que assumir isso. Porque o mal não é tangível. Né? E aquilo que o professor alega, né? Deus criou o mal? Não, Deus criou o bem. O mal ele não é, por essência, um ente. O mal não pode existir. O mal ele é o não cumprimento do bem. Porque Deus, criador de todas as coisas, ele fez tudo de maneira boa, bela, una e verdadeira. Que são os princípios aristotélicos, vão ser resgatados mais tarde por São Tomás de Aquino. Então, é impossível existir fora da criação algo que não seja bom,
algo que não seja belo, beleza não estética, beleza enquanto ordem e não o caos, algo que não seja verdadeiro e algo que não seja uno. O que existe é a ausência desses 4 entes do ser. Então, a ausência do bem é o mal. Aí é uma escolha particular, que nós vamos resgatar a partir da questão do livre-arbítrio. Você é livre para escolher, mas que Deus te criou para o bem, Ele te fez para o bem. Se você vai escolher permanecer, a liberdade é sua. E Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, porque senão Ele seria, de fato, esse Deus manipulador, conforme o professor nos apresenta. Né? Não tem como Deus não ser bom o tempo todo. Agora, nós, enquanto a sua imagem e semelhança, é que pisamos muito na bola. Né? Quando nós queremos fazer muita apologia a Deus, eu li outro dia uma frase interessante: Jesus é um cara legal, que atrapalha o fã-clube. E eu achei isso interessante, porque de fato o fã-clube às vezes exagera muito, né? Principalmente se tem conhecimento, sem buscar alguma coisa, sem ler, sem ter, por exemplo, interesse por um debate desse, sadio e inteligente, com pessoas que leem, né, que tem seus pontos de vista. Como eu disse, não estou aqui para converter o professor e nem ele para me converter. Nós estamos aqui expondo 2 lados de uma mesma moeda, né, e que eu acho que as pessoas precisam fazer isso. Isso é fundamental. E aqui eu resgato o que eu estava falando para vocês no início. Você fala, não, deixa para falar a hora que estiver ao vivo. Por diversas vezes, Antônio, eu experimentei na minha vida as minhas noites escuras, né? E não como padre meramente, como gente mesmo. Por diversas vezes eu duvidei da existência de Deus. Por diversas vezes eu duvidei que Ele era onisciente, onipotente, onipresente. Eu tive isso na minha vida, né? E eu não garanto que eu não venha a ter novamente. Porque enquanto existir respiro, vai existir desejo de mudança. Então eu experimentei na minha vida por diversas vezes as noites escuras. Mas de todas as noites escuras eu saí sempre muito mais forte, porque Deus, ainda que não seja tangível aos nossos sentidos, Ele é uma experiência tão profunda da alma que, ao mesmo tempo que eu humanamente visito o esgoto da minha existência, é quando eu olho para cima é que eu consigo ver que eu não fui chamado para o resto, eu fui chamado para o banquete. E ali eu entendo onde é que está Deus em mim. Sabe? E que eu não dependo só de textos, que eu não dependo apenas daquilo que religiosos pregam, eu dependo da experiência que eu faço daquilo que eu trago em mim, que é Deus. Então, nas minhas noites escuras, eu já experimentei a ausência de Deus, né? E já questionei, Deus de fato existe? Como que é essa ideia toda? Por que eu estou passando por tudo isso? Porque eu me vejo como uma pessoa boa. Por que eu sou merecedor de tanta coisa ruim? E aí é onde tem que entrar o nosso raciocínio lógico, né? É como olhar, por exemplo, para os campos de concentração, é como olhar, por exemplo, para os grandes genocídios, conforme foram lidos, e falar, e Deus fez o que diante de tudo isso? E a resposta ela é única: Deus fez você. Porque Deus criou a humanidade para ser a continuidade da obra. Então, diante da fome do mundo, o que Deus está fazendo? Você. Deus fez você. Então faça a sua parte. Você foi criado para isso. Porque se eu não acreditasse em Deus, a minha vida seria total desesperança. Porque eu não posso me sentir apenas uma planta que nasce, cresce, desenvolve e morre. Eu preciso ter uma finalidade. Sabe, não acreditar em Deus, para mim, seria a total desesperança. E a total falta de necessidade, desnecessário. Muitas pessoas me perguntam se tudo isso que gira em torno de numerologia, se isso faz parte da tradição cristã. E eu respondo, sim, faz parte da tradição cristã, porque o judaísmo primitivo deu origem às primeiras comunidades cristãs. E tudo aquilo que foi absorvido pelo judaísmo antigo foi transmitido de pai para filhos dentro das primeiras comunidades cristãs. Então a questão da gematria, dos números, do significado desses números e da sua codificação e decodificação está muito presente nas comunidades primitivas, sobretudo nas escrituras.
Portanto, é preciso, necessário e é fundamental. Se quisermos fazer uma boa exegese daquilo que foi deixado para nós escrito a respeito do Cristo e da nossa religião, nós temos que buscar o maior conhecimento. E sim, o número 9, que nós temos falado tanto, é um número muito significativo para muitas etapas da vida, de acordo com os sábios judaicos do Antigo Testamento e que até hoje espalham o seu conhecimento. Então faça a experiência de deixar para trás o que não é seu, para que abra espaço para aquilo que te espera.